Fala pessoal, sejam super bem-vindos a mais um episódio do VideTalks. Hoje a conversa é sobre bastidores, o que acontece entre a fábrica e o copo, entre a gôndola e a mesa de bar. E o papel do trade marketing em fazer tudo isso acontecer. Para bater esse papo, ninguém melhor do que Jussara Calife, diretora de trade marketing da Heineken Brasil, uma das pessoas que mais entende de como transformar estratégia em execução e fazer as coisas acontecerem no ponto de venda. Jussara, super legal ter você aqui para esse papo. Steg, você não tem ideia da alegria que eu tô, né? Você que foi uma pessoa tão importante na minha carreira, né? E eu vou falar até um pouquinho da carreira. Eu tenho 15 anos de cerveja, mais 2 contigo, né? Que foi na época da consultoria. E eu passei por trade internacional, passei por inovações e agora estou na área de trade marketing na Heineken. E assim, parece que as coisas não têm muita conexão, né? Mas a alegria da conexão entre elas é transformar, né? Me dá uma área que não está organizada, que tem algum problema, que a gente vai lá, organiza e põe para frente. Você é responsável pelo trade marketing on-trade. Isso. E o off-trade. Explica para o pessoal o que é isso, qual que é essa distinção? Exato. Primeiro é o trade, né? O trade é toda a parte de comunicação e desenvolvimento de sellout que a gente faz dentro de ponto de venda. Agora, o on é o quê? É quando a gente tem um consumo lá dentro do ponto de venda. O consumo acontece, então é um bar, é uma lanchonete, as pessoas vão lá e consomem. E o off é quando você compra para levar para casa, né? E aí o consumo acontece off, acontece fora daquele local. Uhum. Então eu cuido dos 2 canais. Nas indústrias muitas vezes são separadas as áreas. A Heineken fez a opção por juntar justamente para gerar uma experiência melhor para o consumidor, né? Porque a gente consegue falar entre os 2 canais. Explora para mim um pouquinho o que é uma execução perfeita, uma execução que se fala, cara, tá bem feito isso aqui, tal que eu imagino, que a gente elaborou na estratégia. No on-trade e no off-trade. Tá. Bom, eu acho que os 2 canais, eles começam pela loja perfeita, né? Então, e a loja perfeita, muitas vezes a gente acha que é a perfeição total, mas não é, né? A loja perfeita, em grande parte das indústrias, é o básico que precisa ser feito, né? Então, a gente está falando da presença de produto, é o produto precificado no local correto, para o consumidor chegar e ter o acesso. Isso vai acontecer no off, isso vai acontecer no on. O on a gente ainda tem uma preocupação a mais, que é o produto estar gelado, mas isso é o básico, né? A loja perfeita é bem dicotômico isso, a loja perfeita é o básico. E depois uma execução realmente bem feita é quando você vai além disso, né? É quando você traz a experiência, quando você tem um garçom, quando você tem alguém que vai oferecer o produto. Então eu vou até para uma outra linha, a linha de eletrônicos. Comprar um eletrônico é complexo, né? Então comprar um automóvel é complexo, comprar um automóvel elétrico é complexo. Imagina um elétrico agora, que tem uma série de camadas, uma série de entendimentos. O consumidor não conhece o consumidor não conhece o todo. Então, precisa ter essa indicação. Então, quando você une isso tudo, você une o básico, você une a experiência, aquela ativação fantástica, linda, maravilhosa, com a marca chamando a atenção na medida certa, e junta essa indicação ou esse saber servir, você tem uma loja ou uma execução realmente perfeita, indo além da loja perfeita. Legal. Você, na sua introdução, quando você falou da sua carreira, o que te motiva, você falou de execução. É importante de executar, de transformar uma ideia em algo executado, que está lá, real. Como é que é esse desafio de transitar nesse mundo de pensar e no mundo de executar? Eu sei que é uma pessoa que, assim, acho que faz as 2 coisas muito bem. Mas como é que você transmite isso para o time? Como é que... E assim, entre execução e estratégia, quem você escolhe, assim? Eu escolhi os 2. Eu sou apaixonada pelos 2, mas executar, ele é um desafio, principalmente em um país de tamanho de Brasil, né? Eu brinco muito quando vem os gringos, né? O gringo, como empresa, a gente é uma operação muito importante, mas todas as grandes multinacionais recebem muitos gringos, né? E eles olham para o Brasil de um jeito
como olha um país pequeno, né? E a gente sabe que o estado de São Paulo é maior do que muitos países. Então, executar no Brasil não é simples. Então, você já tem que pensar na sua estratégia de execução. Então, por exemplo, você vai fazer um lançamento no estado de São Paulo, você está lançando produto em Portugal, né? Você vai, na verdade, até na cidade de São Paulo é o tamanho de Portugal. Sim. Então, assim, é algo extremamente difícil para quem olha de fora vir e fazer. Mas, então, a execução ela tem que ser pensada já junto com a estratégia do produto, né? Então, seja um lançamento, como é que eu vou chegar até o consumidor? Como é que vai ser o meu go-to-market, né? Eu vou de uma vez só, eu quero que todo mundo veja meu produto de uma vez só, eu vou comunicar e distribuir massivamente, ou não, eu vou fazer uma estratégia de seeding, que eu vou primeiro em alguns lugares e depois faço o crescimento. Então, depende muito do seu propósito, né? do seu objetivo. E aí a execução vem. Então, hoje eu acredito muito que qualquer produto, se a estratégia de marketing estiver separada da estratégia de execução, não tem sucesso. Jussara, você já tem bastante tempo de trade marketing. Na tua carreira, você percorreu aí indústrias e tal. O trade marketing que você, no início da sua carreira, era e eu imagino que tenha mudado. Tem muita coisa acontecendo, digitalização, outras empresas aí fazendo coisas inovadoras. O que mudou mais no trade nesses tempos todos? O que te inspira? O que você está vendo como uma tendência? O que eu gosto de sentar na cadeira de trade é que você pode ficar 10 anos na mesma cadeira e você vai ter 10 anos diferentes, né? Porque ele é vivo, né? Então, como ele é o que acontece, ele é sobre gente, né? Ele é sobre o que está acontecendo no chão de loja, é algo extremamente vivo. Mas o último tema que está vindo agora com muita veemência é retail media, né? Retail media. E aí você vai falar, cara, mas que trade está falando de mídia, né? O retail media é toda aquela... É importante começar pela definição, que não tem, né? Não tem uma definição única. Mas ela é a comunicação que você faz personalizada para alguém através dos canais do varejo no momento da compra. Então, personalizada... Então, é no off-trade, principalmente. É no off-trade, principalmente. Mas não é impossível ter no on, não. Né? Hoje, a matéria ela está no off, mas não é impossível ter no on. Aliás, eu acho que a gente está muito próximo de criar alguma coisa para o on-trade, ainda como país mesmo e como meios de mídia. Mas esse tema, ele vem para chacoalhar. Porque antes você fazia a construção, marketing fazia a construção de marca, trade positivava. E hoje esse negócio está todo misturado. E ele está misturado por quê? Primeiro porque o consumidor não é mais linear, né? E se a gente for olhar, o próprio Google, há uns meses atrás, ele publicou sobre a nova jornada do consumidor, né? E é uma jornada que é muito forte digital, né? Ele fala dos 4 S's digitais, né? Que a pessoa vai lá, pesquisa e tudo mais. Eu simplifico isso e eu falo do roubo, né? Que é a pessoa que pesquisa online e purchase offline, né? Ela pesquisa na internet e compra no Research online, purchase offline. Então é um termo que vem começando, dependendo da categoria, isso é ainda mais forte. Mas o retail media, ele balança porque ele junta várias matérias. Então tem gente de marketing, porque você vai ter que trabalhar conteúdo e você está falando de uma compra de mídia. Você vai ter as pessoas do trade, porque você está falando de meios que muitas vezes estão na loja física, ou é o e-commerce, é um Bricks and Clicks, é um last mile. E você vai ter a equipe de vendas porque você precisa negociar isso com o ponto de venda. Então ela é uma matéria transversal, né? E tudo que não tem solução é muito mais gostoso, né? No início. Então se você fizer 10 campanhas de retail media, você vai ter 10 medições de resultados diferentes. E a gente precisa resolver esse problema, porque não pode ficar assim, né? O bacana é quando você consegue entrar num tema novo e você conseguir medir o que é sucesso, saber o que é o seu KPI. E hoje isso ainda está embaralhado.
Mas eu vou além, Versteg. Para mim, o desafio do retail é porque a gente está olhando o retail mídia só como uma compra de mídia. Por quê? Para o varejo é muito interessante, né? Ao invés de só comprar e vender produto, ele tem uma fonte extra de renda. Para as agências, isso é ótimo, você tem mais meios para comunicar. Agora, para a marca, não pode ser só mais um meio, né? Como é que isso vai integrar na experiência? Como é que você integra isso dentro do digital, né? E quando a gente olha lá para fora, já tem marca conseguindo fazer isso de uma forma bem bacana, né? Eu estava vendo um case da Lego, né? A Lego, ela tem uma história de transformação muito grande, né? Ela começou lá com os bloquinhos, as crianças gostavam de montar os bloquinhos e tal, depois os bloquinhos começaram a ter formato, depois migrou para uma parte de personagens. Hoje até a gente gosta de comprar, você tem um Lego do Star Wars e tudo mais. Tem uma unidade de negócio da Lego que é de educação. De educação, né? Dentro das escolas, né? A inovação em ensinar. Em empresas também. E tem até a parte digital disso. Mas como é que ele continua relevante dentro do ponto de venda com essa nova geração que quer ver já como o negócio vai ficar, né? Ela já sabe o resultado final e depois ela constrói para chegar no resultado final. Então, eles usaram o retail media justamente, você pega a caixa do jogo, põe na frente de uma tela realidade aumentada, ela vai projetando as N opções que você pode ter com aquele jogo. Quando a gente falava lá de gerenciamento de categoria, tinha as categorias que geram tráfego, as que geram lucro e as iniciativas que a gente faz, né? Então, o Retail Media serve para instruir também o shopper. Ele pode instruir. Gerar uma promoção, entregar uma cesta mais específica. Exato. Por exemplo, como cervejaria, a gente tem um desafio que é a educação em cervejas craft, em cervejas artesanais, né? É uma categoria pequena, né? Alto valor agregado, mas que você precisa de um determinado conhecimento, né? Porque o brasileiro ele está muito acostumado com a cerveja Pilsen, a cerveja Lager. Então, você precisa ensinar isso. Então, a gente tem uma jornada dentro do ponto de venda, né? E é uma jornada que ela mistura o digital, né? É uma gôndola. Na gôndola, você faz as suas escolhas, que prato que você quer comer ou qual é a tua ocasião de consumo, e ele vai te guiando até o produto. Na verdade, até o estilo da cerveja. Aí ele acende na gôndola onde estão aqueles estilos. Não só nossos, até o da concorrência mesmo. Porque é o nosso compromisso em educar. A categoria. E quando você vai para o online, você encontra a mesma ferramenta no online. Então é toda essa integração. E aí você pode trabalhar o CRM junto com a rede varejista, você pode levar essa experiência para a casa do consumidor dentro desse CRM. E você pode fazer o próprio panfleto, tá nas mídias do cliente. Então, quer dizer, é toda essa integração que é um mundo sem fim de oportunidade. Só tem que tomar cuidado que senão você gasta dinheiro todo numa campanha em um cliente só, né? Porque você vai abrindo, né? Você vai abrindo várias camadas de possibilidades. E resultado, vocês imaginam que vocês já estão fazendo uma série de testes de campanhas baseadas em usando o retail media. Como é que, em termos de resultado, o que vocês colhem? O resultado de retail é muito mais fácil de mensurar quando a gente está falando do e-commerce, né? Então, quando você está falando de um bricks and clicks, né, que é um varejo que nasceu no físico e vai para o online, ou então um marketplace, porque ele é nativo digital, então tudo você tem os dados. Agora, quando você vai para o retail media, que acontece na loja física e que é uma característica muito específica de Brasil, que já eu falo isso, é mais difícil, né? Então, nisso, você vai projeto a projeto, você põe os seus KPIs, o que você quer medir? Você quer medir conversão? Você quer medir quantas pessoas naquele determinado horário que você fez uma determinada ação melhorou o resultado? Então, depende muito. Você vai colocar KPIs dependendo da sua ação. E essa é a dificuldade, porque muitas vezes você não consegue comparar duas campanhas. Você não sabe o que dá mais resultado. Online, não. Você tem o ROAS, você tem os cliques, então você tem vários jeitos de medir. Agora, o offline, na verdade, fica a dica. Quem conseguir montar essas métricas, eu acho que está todo mundo ávido, né? A Nielsen, por exemplo, é um padrão para varejo, ou um padrão para bem de consumo. Mas o que vai ser o padrão do retail media ainda não tem.
né? E, Jussara, você falou que ia mencionar do Brasil, da dificuldade, das barreiras do Brasil para a implementação do Retail Media. Isso. Que é uma característica muito nativa aqui nossa. Muito nativa, né? O Brasil, ele é nativo físico e a gente tem as redes varejistas muito fragmentadas, né? Então, por ter essa fortaleza dentro do físico e a gente já ter trabalhado um merchandising muito forte dentro do físico, quando a gente fala de outros países e a gente fala de retail media, basicamente a gente está falando de e-commerce. Então, porque o retail media não é um merchandising eletrônico, é muito mais que isso. É muito mais do que isso, ele é muito mais do que isso. Então, lá fora, ele ainda é o e-commerce, né? Então, ele ainda é o e-commerce com um pouquinho de CRM, né? Quando a gente fala de China, né, que é quem vem puxando o movimento, 50% das vendas são online, 50% das vendas acontecem na loja física. Então, é um volume muito alto, é muito alto. O Brasil, acho que você tem esse número? Não, o Brasil é bem menos. O Brasil, ele chega a 7%, 8%. A gente está 10%. Quando você vai para os Estados Unidos já é mais, está na casa dos 17% o offline, mas o online, né? Então, são países que têm um e-commerce mais desenvolvidos. Então, quando você fala de retail, basicamente você está falando de Amazon, quando você está falando de China, você está falando de Temu, você está falando de Shein, você está falando do Alibaba. Então, são canais diferentes, né? E lá em China também você tem já toda a integração, que a gente está vendo agora de social buy, né? Lá já está integrado há mais de 10 anos o social buy. Então é uma outra pegada. Agora aqui, quando a gente está falando de retail, é a confusão que você está trazendo. É todo mundo tentando digitalizar o que já existia no merchandising. Ele imprime o papel, põe numa tela de TV, mas não é isso. Não é isso. Isso é digital signage. Agora, quando você integra um CRM, quando você traz experiências, você faz clubes com os próprios clientes do varejo, você leva para uma experiência, você leva para um evento. Quando você integra todas as mídias, que vai desde o elevador, tudo numa comunicação só, aí você pode chamar de retail media. Mas o retail media tem os traços dentro do trade marketing tradicional. Agora, o único ponto é, sobre retail media custa 2x e sobre merchandising custa 1x. Assim. Então, você tem que tomar cuidado com o que você está comprando e qual que é o seu objetivo. E é uma bandeira que você assumiu dentro da Heineken como trade marketing, você falou que é uma competência compartilhada entre marketing, entre vendas, o trade. Quem é que tem que assumir essa campanha do retail media dentro da indústria? Ela é compartilhada, Vesteg. Não tem jeito de não ser hoje. Ainda é. Eu brinco que é igual o trade marketing lá da década de 80, né? Que é de vendas. Era de vendas ou era de marketing, né? E depois o trade marketing foi se formando. Hoje, dependendo a campanha, ela pode nascer até por marketing. Ela pode nascer por marketing, ela pode nascer a gente, no caso, como indústria, a gente já tem uma área de e-commerce que a gente chama de retail e tem a área de trade. Então, ela vai nascer no trade quando tem a ver com uma construção de marca, quando eu vou descer uma plataforma, quando eu vou fazer um lançamento, que eu tenho uma presença do varejo físico mais importante, muitas vezes até do que o online. Agora, quando é um nativo mais online, já começa pela área de e-commerce. Agora, o grande desafio disso é como a gente amarra isso junto com os clientes, porque as ideias surgem ao longo do tempo, né? Mas você tem um JBP, e você tem um JVC, né? Você faz os Joint Business Plan. O varejo está demandando esse tipo de... Ele está demandando. Ele está demandando e está recomendando. Então, e é engraçado que o varejo que está sabendo trabalhar isso, ele já traz tudo de uma forma integrada. Eu estava contando até em outro podcast que veio uma oportunidade para a gente de comprar aeroporto, empena de prédio, avião, tudo junto. E mais a mídia dentro da loja e a parte online do cliente. Por quê? Porque eles já estão vendo isso tudo integrado, né? Então o ponto de mídia muda. O varejo fazendo essa integração como um todo dá uma perspectiva completamente diferente ao que é o retail.
Jussara, você falando bastante de Retail Media, a gente teve aqui no Video Talks um episódio sobre Retail Media, que acho que a gente pode colocar aqui no link para as pessoas acessarem, e a sua conversa com o Rubens Santana, que acho que é essa que você está se referindo, que é um parceiro nosso aqui também, a gente pode colocar para eles ouvirem o que você teve para contar para o Rubens lá. Mas, olhando de maneira mais ampla, assim, você trouxe bastante Retail Media como uma tendência, como algo que é inovador. A indústria de bebidas é uma indústria já tradicional, já consolidada e tal, e tem muitas indústrias aí, novas tecnologia, redes sociais, enfim, tudo isso acontecendo. Onde você busca inspiração dessas outras indústrias? Quem que te inspira? Que tipo de execução que você fala, cara, que você pode trazer para dentro desse universo de bebida onde você está inserida hoje, para fazer algo diferente? Versteg, eu acho que a primeira coisa é a curiosidade. A gente tem que andar na rua com o olho de ver, né? Não é o olho que você vai prestar atenção no que está acontecendo e andar na rua com o olho de ver. De ver. Né? Porque a gente anda distraído. E não, né? dormindo. Não dormindo, né? Não distraído. Porque às vezes as ideias surgem de coisas pequenas, né? E às vezes não tem nada a ver, né? A gente acabou de fazer uma máquina que é a máquina do grito. É uma máquina que, através do decibel do seu grito, libera uma cerveja. Isso você não está copiando, você não está trazendo isso de outra indústria de bebida. Isso tem a ver com entretenimento, né? Então, o entretenimento, foi muitos anos atrás num show de rock que o cantor botava o microfone para medir decibel do que você está cantando. Então, assim, como é que você junta as ideias, como é que você junta os repertórios, ou o que você está sendo impactado para trazer ideia para a tua comunicação. Mas óbvio que tem alguns canais que são mais inspiradores. Eu vou te dizer que o próprio Video Talks tem bastante coisa bacana lá para inspirar. Mas eu gosto muito de usar Pinterest. Acho que o Pinterest tem bastante referência. Dá pra gente. Eu sigo o Rubens Santana, LinkedIn. Quando você começa a seguir as coisas, vem uma série de referências. Mas, sinceramente, o principal é andar com o olho de ver. É quando você junta duas coisas nada a ver e cria algo novo e gera uma ideia que impacta. Eu ia te perguntar sobre valores ou práticas que você recomenda para o seu time. Essa seria uma? Tem alguma outra? Tragam as boas ideias malucas. Assim, a gente sempre tenta deixar um espaço para nossa criatividade e para ser outstanding em alguma coisa. Porque os assuntos se repetem, né? As plataformas se repetem, apesar de ter novos conteúdos, mas elas se repetem. E aonde que você vai gerar algo dentro do consumidor? É quando ele dá aquele uau, tem alguma coisa diferente. Então, isso só é despertado com criatividade. E essa criatividade, ela não vai vir só dessas coisas que eu estava falando de inspiração. Muitas vezes você vai no museu. Acabou de ter uma exposição lá no Sesc aqui da Avenida Paulista de artes digitais. Cara, artes digitais e Retail Media. Assim, você acha coisas em espaços inimagináveis. Então, vai para o museu, vai ler um livro, busca aumentar o seu repertório, que aí a criatividade vem. E aí a gente pode aplicar a criatividade, às vezes em maior e às vezes em menor grau. Mas não jogue fora as boas ideias. As boas ideias precisam ser aplicadas. A sua postura, a sua forma de pensar, a sua carreira, certamente inspira outras mulheres, né? Como você vê você nesse papel do feminino no ambiente corporativo? Eu tenho muito orgulho, né, de ser uma mulher na área de vendas, né? Eu entrei na indústria, não era a Heineken ainda, né? Eram as empresas anteriores que eram tradicionalmente machistas, né? Você não via nem homens, não via nem mulheres trabalhando na área de vendas. E depois eu fui a primeira diretora mulher da Heineken em vendas, né? E hoje a gente tem uma agenda que a gente fomenta isso genuinamente, né? A gente tem o objetivo de em 5 anos ter 50% das mulheres na liderança.
E a gente trabalha muito com mentoria, inspiração. Então, é muito bacana você estar numa sala e você ver outra mulher e você sabe o que ela está sentindo e você vai lá e apoia dentro de uma reunião, ou você dá aquela... muitas vezes é aquele tom de voz ou aquele apoio em alguma ideia para que ela consiga se sobressair, se soltar. Então, assim, eu acho que quem chegou lá tem o dever e a obrigação de abrir espaço para as demais. Super parabéns. Muito legal esse depoimento. Para alguém que está começando a carreira em trade marketing hoje, saiu da faculdade, está lá, trainee, que dica que a Jussara dá para essa pessoa? Eu digo assim, seja curioso e não fique muito tempo fazendo a mesma coisa. Né? Tente, você não precisa mudar de cadeira para fazer coisas diferentes, mas vai buscando novos temas e vai se interessando por novos temas, porque não existe graduação em trade, né? Você tem pós-graduação e já tem até cursos bem formados, mas você vai aprender fazendo. Né? E esse fazer, muitas vezes, quanto mais você conseguir circular em temas diferentes ou em projetos diferentes, melhor você vai conseguir ter a sua formação e conseguir transformar a estratégia em execução. Maravilha. Ju, super obrigado por esse papo inspirador. Muito sucesso para você aí na sua carreira, nos seus projetos. Para você que acompanhou o VideTalks até aqui, obrigado. Siga acompanhando a gente, seguindo os próximos episódios e a gente se vê por aí.